Ô pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, tá verificando a nossa conexão aqui ainda para o Instagram. Em instantes estaremos ao vivo no Facebook. Para mim continua torto aquela câmera ali. Também no YouTube, né, no canal oficial do Milton Neves, e também no Instagram do Terceiro Tempo, certo? Chegando com a nossa live, a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação da Avenida Paulista, nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2020, para falar sobre Libertadores da América, os jogos realizados na quarta-feira. Surpresa ontem, pelo amor de Deus. E do jogo do São Paulo nesta quinta-feira, o último brasileiro a estrear na fase de grupos, por enquanto, 6 vitórias brasileiras em 6 jogos disputados na primeira rodada, envolvendo clubes brasileiros, evidentemente, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas a nossa pergunta do dia, hoje, ela está assim, um pouquinho à parte de Libertadores, certo? Certo, pelo seguinte, nós queremos saber, depois do acontecido com o Ronaldinho Gaúcho ontem à noite lá no Paraguai. O cara foi preso no Paraguai, suspeito de apresentar documentação falsa. Porra, é meio que piada pronta, né? Como é que você vai no Paraguai e consegue ser suspeito de apresentar uma documentação falsa? Aliás, o que o Ronaldinho Gaúcho tem que ter uma identidade paraguaia? Como se fosse um cidadão naturalizado paraguaio, ele e o Assis. Vou falar em cada uma. Você já ouviu falar da expressão piada pronta, né? Então a nossa pergunta do dia é a seguinte: qual piada, a chamada piada pronta, é a mais engraçada? O Corinthians ter o patrocínio do Serasa, ou o cara ser preso no Paraguai, preso entre aspas, tá bom? Por usar um documento falso? Você responde aí. E pode falar também a respeito do que você quiser, evidentemente, sobre Libertadores, estreias de Flamengo e Palmeiras, que estrearam com vitória, a derrota do Boca Juniors, do River Plate, perdão. Então você, Copa do Brasil, o sufoco que passou o Cruzeiro para se classificar diante do Boa, pode comentar aí a respeito do que você quiser e pode responder a nossa pergunta do dia, se você achar que ela é cabível e que merece resposta, evidentemente. Senão fique à vontade, certo? Mas para você, qual que é a piada mais engraçada? O Serasa patrocinando o Corinthians, um time que tem 737 milhões em dívidas com a União, e a Serasa é uma empresa de limpar o nome, né, no mercado, ou o Ronaldinho Gaúcho apresentar documento falso no Paraguai. Pô, isso aí eu vou falar demais, viu? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Frank? Quer responder a pergunta do dia aí? Vamos lá, responderemos. Aí, garoto. O Ronaldinho Gaúcho, ele é o rei do rolê aleatório, né, cara? Ele aparece em umas situações absolutamente inesperadas, em contextos bizarros. Do nada o Ronaldinho Gaúcho está envolvido em alguma coisa esquisita. E essa foi a mais séria delas, né, cara? Ele foi detido de verdade no Paraguai. Ele não chegou a ser preso, a ir pra cadeia, pra uma delegacia, alguma coisa do tipo. Mas ele ficou sob custódia da polícia paraguaia no quarto de hotel em que ele estava hospedado. A história é um tanto quanto bizarra. Tem muita ponta solta que não dá pra entender. Por que o Ronaldinho precisava dessa documentação paraguaia, sabe? Ele é uma pessoa pública, é uma pessoa até caricata. Qualquer pessoa reconhece o Ronaldinho na rua. Todo mundo sabe que ele não é paraguaio. Ele e o irmão, inclusive, com os documentos. Ele disse que recebeu o documento no Brasil. A polícia disse que ele recebeu o documento no Paraguai. Enfim, o que ele foi fazer no Paraguai com esses documentos? Qual o objetivo? Quem de fato deu para ele? Enfim, tem várias perguntas que precisam ser respondidas e que a investigação certamente vai responder em algum momento. Ou o próprio Ronaldinho pode responder. Eu só lamento muito pelo Ronaldinho, porque o Ronaldinho é uma figura muito querida no futebol. Todo mundo simpatiza. Eu não tenho uma pessoa que não goste do Ronaldinho, que não simpatize com a figura do Ronaldinho. Ele é carismático, apesar de ser um cara fechado, e ele teve uma fase brilhante no futebol, e depois de aposentado, ficar protagonizando alguns episódios lamentáveis, é bem ruim para quem acompanhou a carreira dele. No caso do Corinthians, cara, eu entendo, é dinheiro, o time passa por dificuldades financeiras, precisa entrar patrocínio, mas o dirigente pode também analisar, né? Será que vale a pena o desgaste que eu vou ter
Aqui eu tô pagando uma dívida impagável, tô tentando pagar uma dívida aqui do meu estádio, e aí tô super endividado com a União e uma série de questões jurídicas, aí vou estampar a marca da Serasa no meu uniforme. É no mínimo curioso, né? Claro, repito, não dá pra julgar porque o time precisa de dinheiro, e dinheiro é dinheiro, dinheiro não aceita desaforo. Então, você entende que a diretoria aceite ali esse patrocinador, mas é no mínimo curioso. Agora, das duas histórias, eu acho que a mais engraçada é a do Corinthians. A que mais vai render piadinha por aí é a do Corinthians com o patrocínio da Serasa. Viu? Mas eu acho que a do Corinthians vai render mais piadinha. Cuidado com esse negócio de tosse aí. Por conta da rivalidade entre clubes, sim, né, e tudo. Mas a do Ronaldinho realmente Eu vou te falar, se contar por aí, tem gente que não vai acreditar, né? Se contar na Europa, tem nego que vai falar, ué, mas como é que o cidadão faz um negócio desse, né? Bom, fica aí, eu estou tentando compartilhar a live aqui, abrir para compartilhar. Se tiver com algum problema aí de internet, alguma coisa, vocês avisem, viu? Porque a minha aqui tá um horror. Eu tô no 4G, já tentei aqui nos Wi-Fi da vida, aqui do escritório, tá tudo meio estranho por aqui. Bom, e na Libertadores, rapaz, o Santos é líder do seu grupo, hein? Né? O grupo... Delfim empatou, né, com o Olímpia. O grupo G, né? Isso mesmo, G? Ó, o Santos é líder do grupo G, porque Olímpia e Delfim empataram por 1-1. Santos tem 3 pontos, Olímpia e Delfim 1 e o Defensa 0. Então o Santos, olha aí, largando na frente no seu grupo, graças também ao resultado. Eu tô com a live aberta aqui, se você quiser que eu pegue algumas mensagens. Tá. Se você estiver em dificuldades. Aqui não tá abrindo não pra eu. Ó, por exemplo, o Milton Maciel tá mandando aqui: Flamengo é o time a ser batido esse ano? Uma pergunta. Acho que sim, né, Fernando? Sim, a gente até excluiu o Flamengo aqui da lista dos favoritos, porque a gente acha que na lista dos favoritos ele está lá em cima. Sim. Depois... O Manuel Souza tá dizendo: bom dia, as duas são piadas do momento, mas o do Corinthians é mais bacana, ele é de Fortaleza, no Ceará. Concorda comigo, Manuel, né? O Alex Moura Oliver perguntando se mudanças no governo prejudicaram a vida financeira do Corinthians. Eu acho que não faz a menor diferença. Bobô Everaldo Moura dos Santos mandando boa tarde pra você, Bobô. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. O Frank acabou de entrar na live, inclusive. Milton Maciel de Macapá mandando um abraço. E por enquanto é isso, tem chegado algumas outras aqui. O Alex Moura Oliver, aquele lá que perguntou da política, né? Sidney Medina, boa tarde, gurizada. Ontem o Dig Vigarista foi inventar o time com o Dudu centralizado e não deu certo. Se pega um time melhor, tinha levado um saco. E Ramírez não merece nem banco no Palmeiras, lixo de jogador. Ô Sidney, caramba, tá nervoso, hein, cara? O Palmeiras venceu, hein? Tá enfurecido, hein? Lembra isso. Poderia ter goleado, né? Foram 2 bolas na trave, inclusive um tirombaço do Ramírez, né? Um chutaço de fora da área. Os times brasileiros, os que jogaram, todos venceram. Lembra aqui o Bobô. Romarinho Saraiva, Palmeiras campeão da Libertadores. É o Romarinho do Ceará. Ipueiras. Eita, grande abraço aí, o Romarinho. O Palmeiras é o pior dos brasileiros que estrearam, diz aqui o Sidney Medina, que tá boladão mesmo. Então vamos falar do Palmeiras, já que ele começou aqui. O que você achou do Palmeiras sem um meia de ofício e com o Dudu jogando ali por aquele setor, mas... Como é que eu posso explicar? Não com a função só de servir os companheiros, né? Também com a função de se aproximar mais também desses atacantes aí. Como é que foi, o Lucas? Frank, eu fiquei um pouco decepcionado. Dá licença, pessoal, vou ali e já volto. Fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Palmeiras. Eu esperava o Palmeiras mais intenso e eu esperava o Palmeiras pressionando mais o Tigre da Argentina. Acho que o Palmeiras entrou numa rotação abaixo do que eu imaginava. Acho o Tigre frágil. Fica à vontade, porque você está em casa. Eu achei o Tigre bem frágil e imaginava que o Palmeiras fosse passar o trator
Não sei qual a marca do trator, verde, né? A gente não sabe. Verde. Imaginando que o Palmeiras fosse passar o trator sobre o Tigre, não foi o que aconteceu. Ultimamente é João Diri. Achei o ritmo um pouquinho abaixo do que eu esperava. Eu achei corajosa, comentamos isso ontem, né? Achei corajosa a postura do Luxemburgo de tirar o meio-campista, bota ali mais um atacante, tenta preencher com os próprios atacantes do setor de meio-campo. Por instinto, o jogador de ataque ele sempre vai buscar estar mais próximo da área, né? E acho que isso causou um certo espaçamento entre os setores. Então, o Palmeiras o Dudu ou qualquer outro jogador que caísse pela faixa mais central, ele não conseguia preencher tanto aquele espaço, né? Então ficava um certo buraco entre os volantes e os jogadores de ataque. Qual foi a estratégia do Palmeiras a partir disso, então? O Palmeiras tocava muitos passes até o meio-campo e acelerava, né? Então tentava chegar no campo de ataque de forma com menos passes. Ou era com um lançamento. Tem até um dado interessante que eu anotei. O Felipe Melo fez 10 lançamentos, 10 ligações diretas para o campo de ataque. Ele acertou os 10. Foi um aproveitamento incrível. Então ou era um lançamento ou era uma condução de bola um pouco mais acelerada, tipo o Dudu arrancando para tentar fazer um passe ou tentar chegar para finalizar, ou aquele passe um pouquinho mais longo, mais rasteiro, enfim, chegar no meio, acelerar para que a bola chegue até os atacantes. E aí os atacantes estão mais próximos da área, quando a bola chegava neles, o Palmeiras levava perigo. O problema é que em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, o Tigre estava bem fechadinho e isso não funcionava tão bem. Ainda assim, o Palmeiras chega ao primeiro gol razoavelmente cedo, achei um golaço do Luiz Adriano, e depois mais um golaço do William. O Palmeiras não teve problema, assim, não sofreu grandes sustos, nem nada, teve mais posse de bola, quase 60% de posse de bola. Me deixou um pouco surpreso o número de finalizações, porque o Palmeiras finalizou 14 vezes, o Tigre finalizou 13 vezes. Embora tenha finalizado bastante, o Tigre não levou tanto susto, assim. Em nenhum momento o Tigre ameaçou a vitória do Palmeiras, acho que essa é a verdade. Bom, o Dalil Alves de Lima, as duas piadas, ele acha engraçadas, kkkkkk. O Marinho Saraiva também jogou bola aqui no Ceará, Ipueiras, tem jogador do Corinthians. Eu jogo ou ele jogou, até melhor, os caras ganham, eu jogo até melhor, acho que é isso. Os caras ganham muito dinheiro para não jogar. É mesmo, é? Boa. Jorge Nascimento, boa tarde. O Corinthians quer abater a dívida. KKKKK. Ai, cara. O Marinho do Ceará, o Romário Saraiva, né? E o Jorge Nascimento, que é o nosso amigo lá da Ferrari. Bom, na semana que vem o Palmeiras já enfrenta o Guarani, né? As duas equipes que venceram. O Guarani venceu também o Bolívar, venceu jogando em casa. Acho que vai ser o principal confronto aí desta chave, né? Também assim, aqui entre nós não é um grande grupo, né? Um grupo de... O Palmeiras é muito favorito no grupo, né? Favorito. Dos outros, eu acho que dos outros dificilmente alguém vai rivalizar com o Palmeiras pela primeira posição. O Palmeiras pode ter um pouquinho de dificuldade com o Guarani, porque é um time bem armado, especialmente defensivamente. E pode ter um pouquinho de problema com o Bolívar por jogar na Bolívia, né? Agora, o natural é que dentro de casa o Palmeiras organizado e com a capacidade que tem o seu elenco faça 3 pontos. Mas eu acho que o Palmeiras se classifica na primeira posição do grupo sem maiores problemas. Viu? Olha só, um abraço aqui pro Ronaldo, que escreve aqui Mengo, o Pedro Paulo 79, boa tarde moçada, o Alex Santana, boa tarde, Douglas Ferreira 3850, boa tarde Douglas, deixa eu ver se tem mais aqui pra cima, o Vag VP, boa tarde, vocês acham cedo falar que Palmeiras é o único time que vai brigar com o Flamengo pelo título? Olha, pelo título, eu acho cedo. O Imperial Oficial, Funerária Imperial, é isso? Aqui, ó, Funerária Imperial 001 Oficial, ótimo programa, beleza. Espero que a gente não se encontre tão cedo. O Etinho 07, boa tarde. O grupo de São Paulo na Libertadores é o mais difícil dos brasileiros? É um dos, né? Eu acho do Atlético bem difícil, não tanto pela qualidade dos times, mas pelo equilíbrio. São times de nível razoavelmente parecido.
Márcio Fernandes, é o Márcio de São Paulo, Palmeiras. Wesley 4101, Palmeiras não tem mundial. Escreveu aqui, não tendo palavrão, a gente fala também, não tem problema. É isso aí, ó, Léo Lima, Eduardo, Evelierme, Leandro Bernardi, Juninho, Davidson Vieira, que não é parente do Daverson, né? Eu pressuponho. Daniel Capote, num dia de rodada de Libertadores onde todos os brasileiros jogaram, o tema é falar mal do Corinthians novamente. Ei, os caras estão a falar pra você, é só uma pergunta, rapaz, nós estamos falando de Libertadores aqui desde o começo do programa, deixamos a pergunta aí pra você, tá bom? Quiser responder, responde, se achar que tá chato, some, vaza, também, ninguém aqui quer falar mal do Corinthians, a gente tá fazendo uma brincadeira, rapaz, cada um entende do jeito que quer. Eu falar pra você também, viu? Tem uns caras que enchem o saco, malandro. Bom, o Palmeiras venceu o Tigre então por 2-0. No outro jogo do grupo, o Guarani do Paraguai fez 2-0 no Bolívar. No grupo do Flamengo, a grande vitória foi do Independiente Del Valle, que jogando contra o Barcelona lá em Guayaquil meteu 3-0, é o líder da chave. Só que contra o Flamengo a gente já viu como é que é, né? O Flamengo está alguns patamares acima, né? Mas o Independiente Del Valle é um bom time e você conquistar 3 pontos jogando no Equador, o Barcelona tem um mando de campo forte, é um resultado bem significativo. E nós tivemos também o Wilstermann fazendo 2-0 no Colo-Colo. Aqui, ó, esse jogo aqui também eu vou te falar, hein? A LDU vencendo o River Plate por 3-0 no grupo de São Paulo, né? Você lembra que eu falei ontem aqui na live que valia ficar de olho em que time o River Plate mandaria a campo, porque o Boca já tinha mandado um time reserva, quase todo reserva, pensando no Campeonato Argentino, né, no jogo do Boca contra o Caracas, e que o River talvez fizesse o mesmo, porque o River está 1 ponto à frente do Boca, se não me engano falta uma rodada para acabar o Campeonato Argentino, e a tendência seria que entrasse um time misto ou reserva. Entrou um time reserva, e pelo que eu li, nem o Galhardo viajou para comandar o time Paga-se o preço, né? Arriscou, enfim. Então, pro grupo de São Paulo é interessante, porque o River seria favorito para esse jogo, e isso pode deixar o grupo ainda mais aberto, né? Acho que o grupo de São Paulo é bem difícil, que nem um amigo comentou que talvez fosse o mais difícil da Libertadores. Eu acho bem difícil, porque o River é o River, porque a LDU sempre dá trabalho e é um time com mando de campo forte, que tu tem uma certa altitude, enfim. E você enfrentar o Binacional no Peru é complicado pela questão de altitude, porque é um time fraco, enfim. Mas tem a questão da altitude, então pode ser que, por exemplo, hoje o São Paulo tropece, a gente vai falar depois sobre isso. Então eu acho um grupo complicado e esse resultado é interessante, porque lá na frente pode ajudar um ou outro aí. O Bobó Everaldo Moura dos Santos, times brasileiros são favoritos, na minha visão, na Libertadores. Romaninho Saraiva, concordo com vocês. E o Jorge Nascimento acrescenta aqui, ó, só o Flamengo não, Boca e River também. Dário Alves de Lima, Corinthians ser patrocinado pelo Serasa pode ser bom, ter sua dívida perdoada, kkkk. É a brincadeira do Dário Alves de Lima. Olha que ele é corintiano, hein? Joaquim Amâncio Lemos, boa tarde, manda um alô pra nós aqui em Cambuquira. Alô Cambuquira, Minas Gerais, né? Alô Cambuquira, grande abraço pra todos aí. Agora, e o jogo do Flamengo? 2-1 para cima do Júnior, 2 gols do Everton Ribeiro, e o gol do Júnior foi marcado apenas aos 49 já do segundo tempo. Fez o gol, terminou a partida. Mas assim, primeiro, o Júnior saiu perdendo logo com 5 minutos, né? E com 5 minutos o Flamengo já havia chutado 3 vezes contra o gol do Júnior. E aí tentou buscar o empate, né? Conseguiu até... foi para cima do Flamengo, na medida do possível, né? Só que aí quando tentava pressionar ainda mais o segundo tempo, tomou um contragolpe e o 2-0, aí Inês já era morta, não tinha mais jeito de fato para o Júnior, que ainda conseguiu um gol no finalzinho através do Theo Gutierrez. E o Flamengo sem o Rafinha, né? Jogou o garoto lá, João Lucas. E sem também o Caio, jogou sem o Arão e mas sem aí assim, o Rodrigo Caio joga Gustavo Henrique e Léo Pereira, tudo bem, né? O Arão sai para entrar o Thiago Maia, tudo bem. E no Bruno Henrique entrou o Vitinho, né? O Vitinho não foi muito bem no jogo, né? Dos substitutos talvez tenha sido o pior. Mas ninguém comprometeu. Mas não comprometeu, exatamente.
Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado, Frank, com o jogo do Flamengo. Eu achei que o Flamengo começa o jogo com bastante intensidade e fazendo aquela blitz pra cima do Júnior Barranquilla. Aí você pensa, bom, teremos um jogo de Flamengo, né? E após o gol, eu não sei se o Flamengo deu uma desconcentrada, porque não é só que o Flamengo escolheu esperar um pouquinho mais o Júnior Barranquilla e apostar nos contra-ataques. Mas não foi só isso, sabe? Mesmo a marcação estava um pouquinho mais frouxa, a troca de passes estava um pouquinho mais inofensiva. Então eu achei que o Flamengo deu uma desconcentradinha no jogo e não conseguiu colocar, após o primeiro gol, não conseguiu colocar toda a intensidade que eu esperava que colocasse na partida. Tanto que foram alguns dos momentos em que o Júnior Barranquilla chegou perto de empatar. O Theo Gutierrez finalizou uma bola de voleio no início do segundo tempo, quando ainda estava 1-0. Que ele obriga o Diego Alves a fazer uma defesaça. No primeiro tempo teve mais pelo menos 2 ou 3 oportunidades consideráveis de empatar o Júnior Barranquilla. Então eu fiquei um pouquinho decepcionado. No segundo tempo ficou mais claro ainda a postura de tentar um contra-ataque, especialmente quando entra o Michael. O Flamengo teve algumas oportunidades de contra-atacar. O gol sai no contra-ataque, o segundo gol sai no contra-ataque, com participação do Michael, inclusive a bola chega no Everton Ribeiro, que fez o gol com uma tranquilidade absurda na frente do goleiro. Mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras e eu esperava um pouquinho mais do Flamengo também. Agora, estrear vencendo, é protocolar, importante. Eu não esperava que o Flamengo não vencesse e eu esperava, inclusive, uma apresentação melhor. Não é que foi ruim, entende? Foi bom, mas nível Flamengo, de acordo com aquilo que o Flamengo faz a gente esperar, me decepcionou um pouquinho. Viu? Olha aqui, e hoje tem o São Paulo contra o Binacional, o jogo lá na altitude, né, de Juliaca, 3.800 metros. E assim, para falar do São Paulo, primeiro eu queria que você projetasse a partida aí. O São Paulo que não vai ter o Vitor Bueno e não vai ter o Juan Fran. 3.800 metros é bastante coisa, é bem alto. Então a questão da altitude tem que ser levada em consideração. Isso prejudica um pouco o jogo do São Paulo. Só não prejudica mais porque o jogo do São Paulo joga ao estilo Fernando Diniz, né? Toque de bola, não é correria, não é time que joga no contra-ataque, precisa do pulmão ali 100% para conseguir chegar ao ataque, por exemplo. O São Paulo chega com certa cadência, às vezes até demais. Mas isso é positivo para você jogar na altitude de Juliaca. Acho significativo o desfalque do Juan Fran, porque o Juan Fran é um jogador hiper testado, né? É um cara que se você botar ele para jogar na Bomboneira, ele não vai sentir. É um cara super testado, Copa do Mundo, Champions League, Campeonato Espanhol, enfim. Mas o Igor Gomes é um cara que tem dado conta do recado. O Antony volta ao time titular, não sei se é o time titular, mas ele fica à disposição e isso é importante. Eu acho que sem o Vitor Bueno ele vai ser titular, né? Especialmente porque o Vitor Bueno não está, então você imagina que você perdesse os dois dos seus titulares das pontas, né? O Antony e o Vitor Bueno. Então ele volta, acho que vai ser importante. O Vitor Bueno vinha fazendo partidas até que boas, então é um desfalque que vai ser sentido, especialmente porque entra o Pablo, e eu não gosto de ver o Pablo jogando pelo lado do campo, não acho que é a dele, acho que o Pablo funciona ali como aquele 9, que não é exatamente um cara de área, mas jogando mais centralizado. Então acho que nesse sentido o Vitor Bueno vai fazer bastante falta. São dois desfalques importantes, mas acho que especialmente no caso do Juan Fran é bem substituído, acho que não vai ter problemas com isso. O grande problema do São Paulo vai ser a altitude, não tem como. Assim, o Binacional é um time sem grande expressão, sem muita tradição. É um time que vem fazendo um 2020 até que razoável, mas está longe de ser um dos maiores do Peru, está longe de ser um time com relevância internacional. E a tendência é um São Paulo superior. Né? Acabou sendo campeão na temporada passada e é o terceiro esse ano na tabela de classificação. Agora o São Paulo, que me chamou a atenção. Treino aqui no CT, no CT da Barra Funda para os goleiros com bola de vôlei. Fica mais leve, né? O Zete, que é um especialista da posição, achou isso um absurdo, achou isso uma grande bobagem. Encontro o Zete basicamente diariamente, porque diz que não faz diferença. Porque o professor de educação física fala que não pode chutar bola de vôlei que estraga, né? E pode funcionar ao contrário. Entendeu? Não tem esse nível de comparação, não dá pra você... Você não está simulando a realidade, não dá pra você estabelecer, vai aqui que essa bola mais leve aqui simula a velocidade da bola. Não simula.
Imagina que ele vai fazer curva que faz uma bola de vôlei que é extremamente mais leve que uma bola de futebol, né? Então, assim... Uma bola de vôlei... Contestável. Uma bola de vôlei, você chutando ela num campo profissional, dependendo da força com que você chuta, ela não chega no gol. Porque é muito mais leve. Também acho que a comparação não cabe, não. Eu não sabia dessa informação e chega a soar meio bizarro pra mim, cara. Poderia estar na lista de perguntas? O que é mais engraçado? Da piada pronta? É quase isso, cara. Aí você chega no jogo, o Volpe faz uma defesa, vamos falar, porque treinou com a bola de vôlei. E se ele falha? Exatamente. Aí se falha, vamos falar o quê? É porque treinou com a bola de vôlei? Eu acho meio bizarro. O que todo mundo fala é o seguinte: a questão da bola, você leva ali quase que um tempo inteiro para se adaptar. A velocidade da bola, especialmente nos lugares de uma altitude razoável. Num lugar bem alto, como 3.800 metros, talvez isso mude um pouco. Mas você demora ali 35 minutos para se adaptar à velocidade, para entender o funcionamento. De fato, você pode sofrer aí, o time adversário conhecendo, estando habituado e conhecendo a dificuldade do rival, talvez chute mais de fora da área, cruze mais bolas na área, etc. Aí cabe você, seu treinador, especialmente, buscar ali uma estratégia para impedir, para neutralizar esses ataques, pelo menos num período de adaptação. Vale lembrar que o Fernando Diniz não fica no banco de reservas hoje, né? É o Márcio Araújo. Márcio Araújo é o auxiliar dele, Márcio Araújo, que era treinador, fica no banco substituindo o Fernando Diniz. A punição dele é do Fluminense? Punição da Sul-Americana, quando ele era treinador do Fluminense. E olha só que curioso, ele foi punido porque o Fluminense atrasou uma volta do intervalo em 2 minutos, num jogo contra o Peñarol, que o Fluminense inclusive se classifica. Então a Conmebol dá a punição ao treinador, como se fosse uma opção do treinador, entendeu? Nos atrasamos porque eu, treinador, fiquei ali dando orientação por mais tempo do que o autorizado. Então o Fernando Diniz foi suspenso por 2 jogos, cumpriu o primeiro ainda com o Fluminense, depois foi demitido, não cumpriu, ele cumpriria contra o Corinthians, mas ele foi demitido antes, cumpre agora com o São Paulo. Bom, olha só. O Jorge Nascimento, agora começou a melhor live do Brasil. Me preocupa essa zaga do Mengão. Você tá de brincadeira, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira, pô. Preocupado com o quê? Ele diz o seguinte: 4 desfalques, Lucas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Zico, ele escreve. Jogamos fora. Muita calma nessa hora, rapaz. Não, mas eu falei que foi bom. Eu só falei que eu esperava um pouquinho mais. O Paulo César, Dali Verdão. E o Rodrigo Silva, Flamengo ganhou ontem com a ajuda da arbitragem, é fato. Da arbitragem? Cara, honestamente eu não me lembro de algumas polêmicas. Foi questão relacionada assim a cartão, essas coisas e tal.